O Ramadã é o 9º mês do calendário religioso islâmico, um calendário que é lunar e que começa agora, dia 10 de março de 2024 e finaliza no dia 9 de abril. Ele consiste num jejum absoluto, jejum de alimentos, líquidos, de água, além também de um jejum da atitude, uma atitude positiva com relação ao ser humano, ao próximo, uma atitude solidária. O jejum do Ramadã, do ponto de vista de sua essência, ele estabelece você ter a sensibilidade do que é a fome, das pessoas que passam fome. Também estabelece uma purificação, você tem que procurar ser um ser humano melhor, na medida que esse jejum também tem a ver com a maledicência, tem a ver com a sua atitude com o próximo não agressiva. Então é um processo de purificação individual de cada pessoa que pratica o Ramadã. A gente pode dizer que ao final desse período ele começa no nascer do sol e termina no pôr do sol. Aqui mais ou menos estamos falando das 5 horas da manhã e vai finalizar por volta de 6h30, depende de cada dia, né, do pôr do sol. E aí nesse momento você pode então voltar a uma estrutura normal de alimentação e aí o dia seguinte começa também no nascer do sol até o pôr do sol. É tempo dentro do Ramadã de absoluta solidariedade. Se multiplicam a ideia de você fazer doações para as pessoas vulneráveis. Oração também em todos os cantos, em todos os momentos, principalmente nas mesquitas. A gente tem que lembrar que no mês do Ramadã foi quando foi revelado o Alcorão Sagrado, o livro da mensagem de Deus, que complementa as mensagens do judaísmo, do cristianismo, e portanto, então, complementa essa mensagem da maneira como o ser humano tem que se portar aqui na Terra. E então também se comemora de maneira muito adequada essa vinda dessa mensagem como sinal da misericórdia de Deus, portanto, um mês muito importante para a comunidade muçulmana e também, obviamente, repercute sobre outras comunidades. O Ramadã ele sintetiza muitas práticas que já é da tradição islâmica, né? Não é muçulmano aquele que dorme enquanto outro ser humano passa por necessidades. Então a ideia de elevar a dignidade da sociedade humana, ela é sintetizada nesse período do Ramadã. É um período, como disse, de práticas de caridade de maneira muito efetiva, né? Nós temos que procurar melhorar ou estabelecer pelo menos uma linha de dignidade para o ser humano mais vulnerável. Além, obviamente, de outras práticas, como a oração, que é feita de maneira muito efetiva. A gente tem que lembrar que o Ramadã Sagrado, ele não, ou nenhum outro, eu diria, fundamento da religião islâmica está acima da preservação da vida. Então só cabe fazer o Ramadã às pessoas que têm condições físicas de fazer, né? Portanto, qualquer prejuízo à integridade física, que é sagrada dentro do Islã, o ser humano é sagrado, então isso realmente acaba prevalecendo sobre o jejum. Pessoas mais velhas, crianças, pessoas que estão passando por algum tipo de tratamento, mesmo pessoas viajando, tem todo critérios para preservar essa pessoa de um prejuízo aí, do ponto de vista da saúde. A Fambrás ela tem um trabalho muito efetivo durante o período do Ramadã, claro, durante o ano todo, mas como disse, se intensifica no Ramadã. Nós distribuímos então para quebra de jejum para todas as comunidades muçulmanas e não muçulmanas, nós distribuímos então alimentos, distribuímos uma série de proteínas animais, cestas básicas. Então esse período onde nós intensificamos um programa que já existe, que é um programa de auxiliar a população menos favorecida. Isso acontece o ano todo. No Ramadã acontece diariamente, né? Essas pessoas elas recebem então
alimentos e acaba convidando as comunidades menos favorecidas, próximas às entidades islâmicas, para que compartilhem, né, essa quebra do jejum. Em especial, nós fazemos também uma atividade para os moradores de rua, né, população tão vulnerável. Nós vamos em aparelhos da prefeitura, sempre lado a lado com os organismos públicos, e ofertamos então a quebra do jejum lado a lado com eles. Aqui nós temos um aparelho aqui em São Paulo, o Boracéia, onde nós temos a rotina de fazer essa quebra do jejum. Nós servimos então para essa população, são milhares de refeições que são ofertadas e nós estamos quebrando o jejum com eles lado a lado, né? Eu acho que dessa forma a gente sente muito mais o drama dessa população. Eu entendo esse processo de purificação, ele passa para você enxergar o outro, para você entender essas aflições que eles estão passando, e dessa forma o nosso calendário é repleto de atitudes de solidariedade. O censo não científico que temos fala em torno de 2 milhões de adeptos do Islã. Obviamente você tem crianças, você tem pessoas de terceira idade, pessoas que efetivamente talvez não tenham essa condição de fazer. A gente entende que pelo menos da população adulta, em torno de 1 milhão de pessoas praticam o jejum do Ramadã nesse período. Eu acho que hoje já existe uma certa, eu diria, o Brasil é um país laico. Teoricamente deveria respeitar todas as manifestações religiosas, né? E obviamente a gente tem encontrado situações muito positivas de escolas mudando horários, permitindo que essa quebra aconteça de maneira adequada, tirando muitas vezes os jovens de atividades físicas extenuantes. Isso tem sido a compreensão, né, da sociedade, obviamente baseado na premissa jurídica do Estado laico brasileiro, mas temos encontrado, e mesmo em postos de trabalho, escritórios que mudam horários. Então eu fico muito feliz de entender que houve uma evolução muito grande, casos esporádicos, né, de não aceitação, de não se abrir mão disso, tem acontecido também, mas como disse, são casos esporádicos. A gente entende que o Brasil ele aceita e respeita essa manifestação religiosa tão importante. O Islã hoje tem 2 bilhões de adeptos no mundo todo. Nós falamos 1 em cada 4 habitantes da Terra é muçulmano. E provavelmente isso vai ser 1 em cada 3. Na verdade, há um entendimento claro, e isso faz parte da tradição islâmica, que deve haver o respeito às diferenças. Aí nós estamos falando da religião. Esse momento tão importante para nós muçulmanos e que nós acreditamos para toda a humanidade, é um momento em que a gente roga a Deus que as pessoas envolvidas, as estruturas envolvidas, os países que podem fazer a diferença, eles possam definitivamente conclamar um cessar-fogo para que haja, nesse momento tão importante, ele possa realmente promover uma paralisação. Existe uma expectativa muito grande que no Ramadã isso possa acontecer. Nós estamos falando de milhares de vidas ceifadas, milhares de inocentes ceifados nesse momento dramático da história da humanidade. É inaceitável, eu diria, que uma vida inocente, ela possa ter sido ceifada nesse momento. Eu vou repetir aqui o que diz o Alcorão Sagrado: quem mata uma pessoa inocente é como se tivesse matado toda a humanidade. Então nós estamos vivenciando aí a morte de milhares de crianças, mulheres, pessoas inocentes, e a gente roga a Deus que o Ramadã possa ser
um símbolo da paralisação da morte dessas pessoas. Eu entendo sim que o Ramadã vivenciamos na época em que vivemos.